O Café Profano de hoje está diferente. Resolvi aproveitar esse momento e trazer o meu relato referente ao vídeo do Rafael, até como uma forma de contar a minha parte, já que a conversa se iniciou comigo, e mostrar para vocês de fato como tudo aconteceu. Eu sou Kyria Wolf e sejam bem-vindos a mais um Café Profano. Bom, tudo começou com uma caixinha de perguntas no qual o sacerdote lá da casa do Exu do Beijo abriu. Até aí, ok. Porém, uma ex-dedicada do meu coven foi até lá e comentou algumas coisas que não aconteceram da forma como ela diz. E aí, só contextualizando um pouco para vocês, essa mulher ela foi desligada do nosso coven por motivos de traição e outras coisas ilícitas no qual ela abriu para a gente que estava envolvido. Então, a Artemis Jasp, né, que era a outra ex-dedicada, não concordou com o que foi falado, porque ela também passou pelos mesmos procedimentos que essa mulher. Ela viu ali na prática que de fato não acontecia da forma como ela falava. A partir então desse comentário, dessa vivência dela, da experiência dela, tudo que ela vivenciou, ela decidiu se posicionar, contando a sua vivência e a sua experiência, né? Caso vocês queiram ver, inclusive, esse relato dela, os stories estão em destaque aqui na página do EKT1. Então, vocês podem ir lá, ver os relatos e tirarem as suas próprias conclusões tranquilamente, tá? O Rafael, ele não concordou, e até aí, ok, tá? Livre-arbítrio, livre escolha, sem problema nenhum. Ele não concordou com a fala da Artemis, pois na interpretação dele, ela estava generalizando o assunto, né? O que de fato não foi. Ela estava falando sobre um assunto específico. Ele chegou até a mandar uma solicitação para ela, para comentar isso, porém ela não aceitou. Então, ele veio até mim, que recompartilhei os stories dela, para falar que não concordava. Tranquilo. Nessa conversa, ele fala que não é assim que funciona, né? Porque ele tem 15 anos de trajetória, de estudos da Wicca e nunca viu nenhuma tradição que fosse dessa forma. Tranquilo, experiência dele. Eu expliquei para ele que essa vivência, isso que a Artemis estava falando, era relacionado ao nosso coven, dentro das nossas normas. Normas essas que são informadas durante a sabatina de cada dedicado e reafirmadas no momento da sua dedicação. Que inclusive foi um ponto que nós também conversamos sobre isso, né, na nossa conversa. Então, cada dedicado permanece ali porque quer e já está ciente de tudo. E aí, quando eu explico isso para ele, ele continua, né, debatendo, normal, e ele me pede vídeos e livros e autores e pessoas famosas, qualquer coisa que comprove que a forma como nós ditamos as nossas normas tem algum embasamento, algo ali relacionado, escrito no mundo pagão, né? Ou seja, ele insiste em informar que realmente a condução que temos dentro do nosso coven é errada e não condiz com a sua experiência. Isso também foi um ponto que nós conversamos, onde na nossa conversa ele fala que está tudo bem, que se é a forma que nós trabalhamos, está tudo bem, cada coven trabalha dessa forma, né? Tranquilo. Mas assim, é bom ressaltar também e reforçar aqui que cada tradição, cada coven, cada segmento tem as suas próprias normas. Rafael, você é pagão, faz parte da Wicca, a sua experiência que você tem ali é nela. Nós não fazemos parte, tá? Nós não praticamos o paganismo, o neopaganismo, não nos consideramos parte desse tipo de religião, se assim possa se dizer, né? Desse tipo de segmento. Nós praticamos a bruxaria tradicional e é mais voltada para Hecate. E o que permite
não estarmos presos a nenhum dogma ou nenhuma tradição. Logo, a opinião que você trouxe, a sua opinião, com base nos seus estudos e nos seus trabalhos e tudo mais, que não é o ponto em questão de forma nenhuma e nem foi na nossa conversa, ela é válida quanto a praticantes e covens de Wicca, entendeu? Não se encaixa ao nosso coven. Até porque nós respeitamos todas as tradições, tá? E nós podemos ir ali da bruxaria tradicional ao voodoo, à quimbanda, aonde o nosso espírito livre ansiar. E reforço, isso tudo que eu tô falando para vocês sempre é deixado muito claro a todo momento dentro da dedicação, certo? Inclusive, é reforçado várias vezes que se a pessoa não tiver se sentido confortável, ela é completamente livre para sair. E como o assunto é de coven, eu, como iniciada do meu, levei esse assunto a eles. Não por fofoca, como você pode achar, mas porque eu honro e defendo o meu coven, tá? A Artemis chegou até a se posicionar também nos seus stories, falando que o seu comentário não foi nada generalizado. E a partir daí, uma dedicada do nosso coven, a Seth Capri, postou um vídeo falando sobre o comentário dele nos meus stories, complementando o posicionamento da Artemis e explicando um pouco sobre como funcionava, né, a energia gerada ali dentro do coven. De fato, destrinchando ali o que a Artemis havia falado, né? E aí, já no final do vídeo, ela questiona o Rafael do porquê ele não foi tirar essa dúvida ou entender isso de fato como funciona diretamente com a Cornélia, que é a matriarca, né? Ou seja, quem está mais por dentro e quem rege ali as normas que estão dentro do nosso corpo, tá? E aí, o que ela pede também nesse vídeo é para que ele repense o seu posicionamento, que não tire conclusões precipitadas diante de qualquer comentário, assim mesmo, de sacerdote para sacerdote. Inclusive, o vídeo foi super tranquilo, tá? Sem nenhum ataque, sem nenhuma deturpação. Vocês também podem assisti-lo no perfil dela e tirar as próprias conclusões de você. Durante a madrugada de sábado para domingo, por volta das 3h20 da manhã, eu tô falando esse horário porque foi o momento que ele me enviou o post, tá? O Rafael postou um vídeo, bem nervoso, por sinal, desafiando a Cornélia para um debate com ele sobre magia e paganismo. Reforçando o que eu disse antes, que o nosso coven não tem vertente pagã. Nós somos livres. Trabalhamos com magia tradicional. No vídeo, ele diz assim, ó, que o erro dela foi o ter colocado nessa brincadeira de forma indireta. Mas assim, gente, a conversa dele foi comigo. A Assédio se posicionou sem atingi-lo em nada, apenas pedindo para ele rever o posicionamento. E ele grava um vídeo intimando a Cornélia. Tudo bem, que ele mencionou que seria ela ou qualquer pessoa que a represente, mas foi direcionado a ela. E ainda a chamando pelo nome civil, coisa que ele não faz com o público masculino. E eu sei disso, pois nosso coven, estava com você lá no DOP, Rafael. Você nos pediu ajuda, nós te ajudamos, nós estivemos com você, nós cantamos com você. Você, inclusive, pediu para a Cornélia conduzir a dança circular enquanto você tocava o tambor. Então, não faz sentido você falar dessa forma com alguém que te ajudou. O erro não é chamar pelo nome civil, e sim porque dessa forma você desrespeita ela dentro da bruxaria. E eu já vi no DOP, inclusive, você chamar outras pessoas, homens, pelo nome mágico. Você chamou assim porque ela é mulher, Rafael? Cara, ninguém te atacou. Ninguém fez isso. A Sete te pediu para rever o seu posicionamento, pois você está trazendo colocações sobre o nosso coven sem nem ao menos conversar com a sacerdotisa antes.
E isso está muito claro nos vídeos e nos posicionamentos. Você que iniciou essa brincadeira, como você mesmo disse. E aí o que aconteceu depois foi uma série de comentários dele no vídeo da A7, desrespeitando a Cornélia e as mulheres que estavam lá em defesa. Ele a chamou de engraçadinha, acusando que as mulheres livres que estavam lá, na verdade qualquer pessoa que tivesse, né, uma ideia contra a dele, que eram fakes. E que esses fakes eram a Cornélia. Ainda ali na nossa conversa no privado, né? Você me manda um áudio depois dos vídeos, me questionando se realmente é certo o que a gente segue. E o que me chama a atenção foi exatamente isso, a você tentar me induzir a que uma escolha que eu fiz, de livre e espontânea vontade, o meu livre-arbítrio, né, é errado, porque não está de acordo com o que você pensa ou a sua experiência, entende? Inclusive, antes de você fazer esse comentário, nós estávamos conversando exatamente sobre isso, sobre a liberdade das pessoas, sobre como cada um tem a escolha de permanecer ou não em um lugar de acordo com as normas daquele lugar diante do que acredita. E agora, eu, como iniciada há alguns anos do meu Coven, como uma pessoa que participou dessas sabatinas e dedicações, eu vou trazer e esclarecer alguns pontos para vocês com relação à mulher que foi desligada, tá? Bom, lá na caixinha de perguntas, ela disse que no nosso Coven ela tinha que dar satisfação a qualquer momento, para qualquer lugar que ela fosse, e que não podia nem sequer tomar um banho sem ser autorizado. Sobre o primeiro ponto, né, sobre a satisfação, a Sete já deixou bem claro no vídeo dela, mas eu vou reforçar e tentar falar de uma forma diferente aqui. Nós trabalhamos em egrégora dentro do nosso covo. Vou repetir, dentro do nosso covo. E como forma de segurança, tanto para o coven de uma forma coletiva, como de forma individual para o dedicado, é necessário avisar, sim. Porém, nós não estamos falando de avisar quando vai no mercado, ir a um passeio em família, na casa da mãe. Nós estamos falando de locais que representam riscos energéticos, como uma rave, que foi um dos exemplos, ou de uma egrégora completamente oposta. E essa comunicação não é como forma de permissão para saber se ela pode ou não ir, mas sim como uma forma de reforçar para que ninguém do coven se prejudique. Afinal, somos bruxas e trabalhamos com energia. E aí reforço novamente. Isso é algo que diz respeito somente ao nosso coven. Todas as pessoas que permaneceram estavam de acordo com essas normas. Um outro exemplo que reforça muito sobre essa nossa conduta é: vamos supor que o dedicado vai sair para algum lugar, né? E ele costuma utilizar drogas ilícitas. Quando o coven é avisado e o reforço é realizado, o que aquele dedicado faz ou deixa de fazer não interfere nos demais membros. Ficou mais claro agora? Então, uma pessoa que aceitou essas normas não pode depois reclamar sobre elas. Inclusive, foi um dos pontos em que nós conversamos na nossa fala, né? Na nossa conversa ali. Sobre o segundo ponto, o que realmente aconteceu, né? A questão do banho. Ela estava no processo de pré-dedicação e em nosso coven, repito, em nosso coven, o dedicado passa por uma série de abstinência, inclusive sociais mesmo, né? E nesse caso, ela, dentro desse período de abstinência, queria ir para uma vivência em um templo de Umbanda, completamente oposto à egrégora, né? Porém, não era só uma simples vivência. Ela iria realizar rituais e banhos específicos para aquela vivência. Ora,
se ela estava beirando seus dias de dedicação, passando por uma purificação, qual seria a lógica de ir visitar uma outra egrégora e se impregnar daquela energia dias antes de se batizar? Isso é meio sem lógica e contra as normas do nosso povo. Então, eu acredito que o que a Sete mencionou no vídeo dela, falando, pedindo, na verdade, né, de forma educada, reforço, né, para você rever sobre o seu posicionamento e não acreditar em meias verdades, nós estávamos falando de você investigar o fato antes de falar, né? Esses fatos que eu trouxe aqui para você. E que fique registrado aqui que em nenhum momento te chamamos para brincar, como você diz. Não te atacamos, não deturpamos a conversa, pois como você disse nos comentários, você tem os áudios e eu também tenho. Afinal, a conversa foi comigo. Mas nós não nos calaremos e nos posicionaremos sim quantas vezes forem necessário. Agora, eu faço um convite a todos vocês. Vejam os stories que está ali no destaque do EKT1, vejam os vídeos, conversem com a matriarca do Coven, tirem as suas próprias conclusões. Em nenhum momento nós ferimos ninguém. Nós respeitamos a forma de expressão de qualquer religião, tradição, de qualquer que seja. Nós queremos que respeitem a nossa também, tá? E se você está curtindo, está gostando do nosso conteúdo, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações no sininho. E esse foi o Café Profano de hoje.